Esse é o primeiro destaque diretamente do Nilton Santos. O que esperar do São Paulo Futebol Clube para o jogo de hoje? Olha, esperar mudanças, né? Tenho certeza que será um time diferente do que o Zubeldia vem escalando com relação aos titulares e, obviamente, diferente daquele que entrou em campo domingo ali completamente reserva, mas que correspondeu muito bem, né? Teve uma resposta muito boa, tanto que venceu o Cruzeiro no Mineirão, 1-0, gol do William Gomes. Este que será, sim, uma das novidades do São Paulo por aqui. E deve ficar com a vaga do Luciano, conforme a gente vem noticiando desde as primeiras horas em que chegamos ao Rio de Janeiro ontem, na chegada do Tricolor Paulista, inclusive uma cena que pudemos transmitir através da nossa live do YouTube, o William Gomes chegando e entrando no hotel e o Luciano passando por ele ali, todo encapuzado, poucas ideias, cara de poucos amigos, deve perder a vaga. Porém, o que passaram pra gente foi o seguinte: vocês vão se surpreender com a escalação do Zubeldia. Dificilmente alguém vai acertar. Eu estou fazendo aqui algumas conjecturas, Solero. Já trouxe 3 cenários diferentes. 2 mais conservadores, com a entrada de um jogador no meio-campo. Eu acho que esse seria o mais interessante, aí dando um rápido pitaco. Eu acho que seria interessante o São Paulo hoje ter 3 volantes, ainda mais com esses volantes que ele tem à disposição, o Zubeldia no caso, o Luiz Gustavo, o Bobadilha, e até mesmo o Marcos Antônio ou o Santiago Longo. O Santiago Longo é um jogador de marcação, ele é um primeiro volante. Talvez você colocando o Santiago Longo, dando um pouco mais de liberdade, talvez, pro Luiz Gustavo, ao mesmo tempo protegendo mais a defesa do São Paulo, seria interessante. Aí o Zubeldia teria aí um trio de ataque com o Lucas, o William Gomes e o Caleri. Uma outra situação, defensivamente falando, seria a entrada de um terceiro zagueiro, talvez o Sabino. Tudo isso imaginando que ele vai tirar do time o Wellington Rato e o Luciano seriam sacrificados nessa história toda. Então ele teria ali um trio de zaga formado pelo Arboleda, pelo Alan Franco e pelo Sabino, talvez. E aí ele poderia entrar com o Rafinha numa ala e também numa outra ala o Wellington. Isso daria mais liberdade ao Rafinha. A gente sabe que o Rafinha, por ser já um jogador mais experiente, ele acaba muitas vezes ficando numa função defensiva do que ofensiva. E ele vai bem nessa parte defensiva. Talvez você dê uma liberdade maior para o Rafinha caso você entre com 3 zagueiros. Uma outra situação aí seria, ofensivamente falando, mas não necessariamente um time ofensivo, porque você tem que respeitar o Botafogo, ainda mais sabendo que tem um jogo na semana que vem que é sim decisivo, seria a entrada do Eric no lugar do Wellington Rato. O Eric vem entrando bem, e aí você teria o Lucas caindo pelo meio, você teria o Eric aberto, você teria o William Gomes aberto e o Caleri mais centralizado. É também uma possibilidade. São 3 alternativas que o Zubeldia tem de alterar o São Paulo. Ou ele pode surpreender ainda mais. Porém, são 3 conjecturas que a gente faz de um provável tricolor paulista, viu, Soler? Boa, PDV, então.